você termina a sua análise completa sobre essa lista, porque Rafael Alves está com Arthur Elias, ao vivo e exclusivo no Planeta Futebol Feminino, direto lá da CBF. Vamos com o Rafa. Alô, só estou colocando ponto aqui, peraí rapidinho, eu já estou com o homem, ele gentilmente aqui nos atendeu, inclusive já quero agradecer o pessoal da comunicação, tanto a Duda quanto a Ana, que, enfim, também facilitaram esse processo. Arthur, a gente está ao vivo, obrigado por nos atender. Eu estava falando aqui fora do ar, a gente até conversou antes também, que lista difícil de se fazer, e eu já quero engatar a pergunta sobre os adversários, né? Você vai pegar a França, que tem um estilo de jogo que é bem desafiador para o que você pretende fazer, e aí depois você tem já a Copa América em seguida. Queria que você já fizesse uma análise disso e também dessa lista que quanto foi difícil. Bom, primeiro é um prazer atender vocês, sempre vou estar à disposição, sei o quanto é difícil, né, para as mídias independentes, né, ter a logística, tudo para acompanhar como vocês acompanham, e o histórico todo que você tem, né, a Amanda, a Thaís também, então, assim, vou estar sempre à disposição, né, claro que às vezes aperta, né, o horário, mas vamos com calma aqui e responder tudo que vocês quiserem saber. Em relação aos adversários, como a gente já disse, né, bem diferente a França do comportamento das equipes sul-americanas, mas eu acredito muito nisso, da gente conseguir preparar nossa seleção para o presente e para o futuro, né? Os processos podem andar paralelamente e serem aproveitados. A gente vai para um país que tem uma cultura de futebol feminino com ótimas atletas, né? A França na sua seleção, com intensidade, com algumas jogadoras jovens, diferentes da Olimpíada, né? Mas não tão drasticamente quanto a nossa seleção. Então, essa experiência para essas jogadoras que estão recentemente chegadas na seleção, jogarem fora, jogar com torcida contra, né? A gente ter esse revezamento, né? Então, hora a gente está aqui no Brasil com o nosso torcedor, né? Algumas que jogam fora, né? Terem sentir o clima, poder voltar para o país, né? E esse crescimento, né? Com essa atmosfera aqui, mas jogar lá também, sob pressão, com o torcedor contra, é muito importante para não sentir em nenhum, né, ambiente e não sair da proposta do plano que a gente tem para enfrentar cada adversário. Então, eu tenho certeza que vai ser ótimo para a gente. Voltamos para uma preparação também, como eu falei aqui, de forma opcional na Granja, que vai ser fundamental para a gente aprimorar, né, algumas situações que a gente ainda precisa e fechar mais o nosso grupo para uma competição difícil, que precisa ter um grupo muito fechado para vencer. E aí, o primeiro adversário já é a Venezuela, que o time titular tem jogadoras que têm vivido um grande momento em alguns clubes, né, que são clubes bons internacionalmente. O treinador brasileiro, que a gente conhece, né, e tenho certeza que vai ser um adversário inicial, vai nos trazer algumas dificuldades também, mas que a gente vai chegar bem para poder vencer os primeiros jogos, iniciar bem a competição, né, e, como sempre, melhorando ao longo das partidas. Vou passar para Amanda rapidinho, você falou do presidente Samir Chaudhry também, como já fez a conversa, você ficou otimista, você gostou do que ouviu, como que foi esse primeiro contato com ele? Gostei bastante, achei muito sereno, muito prático, muito objetivo, gosto muito de trabalhar dessa forma, nos passou assim um poder de decisão, de autonomia, não na parte técnica, né, porque isso para mim é um pré-requisito para eu trabalhar, senão eu não trabalho em lugar nenhum, né, se alguém quiser influenciar no meu trabalho, mas na questão, né, do apoio, do suporte, da escuta, né, que a gente, que ele vai ter para nós, né, em relação ao desenvolvimento das seleções e também, né, o que puder ajudar do futebol feminino brasileiro. Então isso eu achei muito bom. Já algumas situações, né, de suporte tecnológico, de logística, que a gente ainda pode melhorar, né, foi conversado e ele deu todo o apoio. Legal, vou pegar o ponto para você aqui, vou passar para Amanda. Primeiro, Amanda, fica à vontade de fazer sua pergunta para Arthur Elias ao vivo com a gente. E aí, Arthur, bom dia. Primeiro, obrigada, né, por falar com a gente, sempre um prazer. Nesses últimos dias você encontrou com o Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira masculina,
E o Ancelotti, na coletiva de chegada dele na seleção, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu lembrei um pouco de algo que você tinha falado lá na Olimpíada. Ele falou que não quer uma identidade clara, porque se te descobrem, aí complica. E aí falou também sobre a questão de ter, em alguns jogos, ele falou também sobre a questão de ter em alguns jogos um jogo mais propositivo, em outros jogos um jogo mais reativo, dependendo, claro, do contexto da partida. Olhar também para a característica dos jogadores. Às vezes ele tem um centroavante de área, às vezes um centroavante de mais movimentação. Trazendo para o nosso cenário, porque você falou algo semelhante na Olimpíada de Paris, que não queria ter uma identidade clara para trazer esse elemento de imprevisibilidade para os adversários. Nesses últimos jogos, a gente viu a seleção brasileira marcando de forma individual e em outras oportunidades a gente viu de forma diferente, como você até mencionou na coletiva. Eu queria saber como é que está esse processo de assimilação dos modelos de jogo pelas jogadoras. Como é que está esse estágio e o que você acha que está faltando para aprimorar esse lado coletivo que você vai buscar na Copa América? Obrigada. Bom, Amanda, concordo com você, acho que tem bastante semelhança, né, na forma de ver o jogo, né, de ver os confrontos com os adversários, de ver a lógica, né, do processo das tomadas de decisão de um treinador para uma equipe. É um treinador que eu gosto bastante, mas é claro que a gente organiza, né, cada um tem uma organização do seu trabalho. Para mim, a palavra identidade, ela está muito mais relacionada aos valores, né, ao nosso ambiente, à nossa mentalidade, é aquilo que a gente vai construindo, né, em termos não só dentro de campo, né, que, óbvio, dentro de campo é isso, né, a gente não baixar nossa confiança nunca, a gente saber lidar com os momentos difíceis do jogo, isso tudo, né, até a palavra que eu usei de ser uma seleção cascuda, né, competitiva, isso é identidade, né. Mas fora do campo também, né, as formas como a gente relaciona, os valores que a gente constrói, né, e foi falado aqui na coletiva também, alguns exemplos. Então, isso para mim é a identidade de um grupo, né. Aí também, no que você trouxe em relação a modelo, a gente não tem modelos de jogo, né, a gente tem um só modelo, que tem as ideias centrais, né, essas ideias centrais, elas têm muito mais a ver com as conexões das atletas. Então, a gente conseguir visualizar sempre as vantagens, visualizar sempre as conexões de 2-1 ou de terceira jogadora, da gente entender como a gente quer a nossa velocidade de troca de passe no início da construção da primeira fase. Enfim, então existem alguns comportamentos que eles são únicos, independente do sistema de jogo e independente do plano de jogo, né. Aí sim, o plano de jogo é algo que eu mudo bastante, né, em relação ao adversário, e aí isso tem a ver às vezes com o sistema, né, a gente deu uma sequência agora no sistema, mas tem a ver, né, o plano com o adversário. Então né, eu organizo dessa forma: a identidade, o modelo, né, de jogo da seleção, aquilo que eu quero que elas consigam se conectar sempre, independente do adversário do sistema, e o plano de jogo, que é para ser mais eficiente e vencer partidas, né. E aí eu concordo totalmente com o Carlo Ancelotti, porque quando a gente é previsível para o adversário, ainda mais com o futebol hoje, que se estuda muito, muito detalhadamente, a gente faz isso, né, o meu trabalho aqui junto à minha comissão é esse, né, de destrinchar a fundo cada adversário e passar uma solução, né, e um plano de jogo claro para as atletas, que elas consigam entender, né, o porquê das decisões, a lógica, e elas aproveitem cada minuto de treino para aprimorar isso em cada convocação e ser eficiente no jogo. Então, a gente tenta ser menos previsível para o adversário e muito previsível, né, muito consistente com as nossas ideias. Isso, né, tem essa semelhança. E não sei se você tinha me perguntado mais alguma coisa no finalzinho. Eu perguntei sobre como que você vê o processo de assimilação pelas atletas, sobre essas suas ideias, e o que você acha que está faltando para aprimorar, especialmente agora nesse período de Copa América. Vejo um processo muito rápido, Amanda, porque a maioria delas, elas não tem o mesmo modelo e os planos de jogos que a gente tem na seleção nos seus clubes. Você pode perguntar para as jogadoras, é diferente, né?
mas eu acredito que pelo ambiente, pela confiança que elas têm no trabalho e o que elas têm mostrado, a gente está ganhando muito tempo nisso, o processo está sendo muito rápido nos jogos, os jogos têm mostrado isso, né? E eu acho que a gente está já em um nível bastante elevado, né, pelos confrontos que a gente está fazendo e confirmando. Mas sem empolgação, né? A gente trabalha com muita humildade, pé no chão, né, de saber que é um processo a médio prazo e longo prazo para criar cada vez mais consistência. Como eu disse aqui na coletiva também, na Copa América a gente vai ter essa oportunidade de desenvolver ainda mais no nosso jogo com bola, organização ofensiva, de repente as bolas paradas, eu acredito que a gente pode ser mais eficiente, né? A gente tem, né, algumas jogadas, vai ter a oportunidade de trabalhar mais jogadas, né, nos reinícios, que eu valorizo muito os reinícios dos jogos, todos eles, e obviamente quando a gente tiver a chance das transições, né, rápidas para fazer os gols também, a gente precisa manter a eficiência como a gente cresceu, né, nos últimos jogos, essa eficiência, toda jogadora sabendo também lances velozes onde cada uma vai estar, qual vai ser o comportamento, né, e confiante para colocar a bola para dentro. E a marcação, ela é uma marcação que eu acredito muito, né, que é uma vantagem para nós, porque poucos adversários estão acostumados a jogar contra uma marcação como a gente faz, com uma pressão, a máxima pressão que pode ter no futebol, né, que é o campo inteiro, um para um, a gente não deixa iniciar bem a jogada nenhum adversário dependente do seu sistema. É uma marcação que encoraja muito as jogadoras, que coloca elas muito dentro do jogo, porque não se trata só de um jogo de ser reativo ou ser propositivo. A gente pensa em um jogo também de imposição, né, de tirar o conforto do adversário e trazer essas vantagens mentais para nós. Então, eu vejo que a seleção tem feito muito bem, né, e é algo que eu pretendo sim seguir, já no jogo contra a França e na Copa América, porque a gente precisa desenvolver elas nas táticas individuais, né, para essa marcação ser melhor e mais eficiente. Os recursos que a gente tem quando a gente é vencido, né, na marcação individual, e quando alguma jogadora, por algum contexto, Acho que travou ali a conexão, infelizmente, do Rafa com o Arthur Elias. Acho que perdemos um pouco do contato aí. Vamos tentar recuperar essa conexão. Já já a gente volta com o Rafa direto lá da CBF TV, Thaís. Mas, por enquanto, é um papo bem interessante, né? Respostas interessantes do Arthur. Acho que para a gente entender um pouco desse processo, ele trazendo com mais detalhes, mais informações um pouco desse processo do plano de jogo, das percepções dele, e acho que o último amistoso contra o Japão contou muito para algumas atletas nesse sentido, né, Thaís? Acho que especialmente a assimilação ofensiva, no caso da Dudinha, eu acho que foi uma atleta que assimilou mais rápido as ideias ofensivamente, porque a Dudinha, se não me engano, ela não esteve na lista contra os Estados Unidos. Vou até confirmar aqui. Foi uma jogadora que não jogou nesse modelo aí de marcação individual, de muita pressão lá em cima. Claro, o Brasil fez isso contra a Austrália, fez, mas contra os Estados Unidos foi outro nível de exigência. Mas acho que pesou também esse último desempenho, né? Você quiser falar um pouco sobre essa fala do Arthur, mas também completar a sua análise que você estava fazendo antes do Arthur Elias. Estamos no aguardo aqui, né? Se vai retornar ou não. Tá calma. Tá voltando. Isso. Ao vivo. Voltamos. Tivemos um problema de conexão. Quero agradecer o Arthur que gentilmente aqui queria aguardar. Tá aí, sua última pergunta, por favor. Rafa, só uma pergunta rápida para o Arthur. Pedir desculpa para rapidinho, a gente tá bem estourado. Só perguntar. Arthur, o Maringá masculino é o único time que eu sei aqui no Brasil, que eu conheço, que joga com marcação individual. Você já viu o Maringá jogar? Já analisou alguma coisa assim para tentar tirar alguma ideia ou se inspirar, talvez? Não, Amanda, confesso que não vi. Eu vi você falando isso algum dia aí para trás, mas eu não acompanhei a equipe do Maringá jogar. Claro que, né, sempre é importante,
olhar alguns que fazem uma ideia, né, semelhante, mas nunca é igual, né? Eu não gosto de, assim, inspirar tudo bem, mas pode até ter algum insight, mas a gente tem um trabalho muito autoral, assim, são muitos anos, né, de trabalho e dedicação para o futebol das mulheres, né, que tem um contexto, às vezes, um pouquinho diferente, então, eu tenho construído isso muito com as minhas observações, né, com as minhas reflexões, e, obviamente, junto com a minha comissão técnica, então, é mais nessa linha, mas qualquer dia eu vou dar uma olhadinha lá, sim. É isso. Oi, bom dia, Arthur. Obrigada pelo seu tempo. Duas perguntinhas. O Brasil vinha de 2 amistosos ali contra os Estados Unidos, com um aproveitamento de passe ali abaixo dos 70%, e a gente foi para 2 jogos contra o Japão para aproveitamentos acima de 70%. O Brasil é muito favorito na Copa América, né? Com todo respeito às outras seleções, mas a expectativa é de refinar mais ainda esse entendimento ofensivo da equipe do que a atenção defensiva, eu imagino. Então, como é que você vê esse cenário? O que é que você quer ver ao fim da Copa América, né? O Brasil saindo da Copa América, qual a sua expectativa ofensivamente de onde a gente vai estar? E a segunda pergunta é em relação a Lauren. Lauren ficou de fora dessa chamada, foi um nome importante nas seleções de base, já esteve com você na seleção principal também, mas acabou perdendo a preferência em relação a Kaká e a Marisa ali, principalmente. Fala um pouquinho pra gente em relação à escolha por elas e não pela Lauren, por favor. Tá, legal, Thaís. Bom, em relação aos números que você trouxe, eu vejo assim, né, o número tem que ser sempre relativo ao adversário. A gente está em um jogo onde, se você for melhor que o adversário, criar mais chances, obviamente for mais efetivo em gols, né, você vai ganhar, mas os passes vão te ajudar a chegar e fazer o gol e sofrer menos, mas os Estados Unidos também não teve um aproveitamento, eu acho que no primeiro jogo um pouco melhor, no segundo até pior que a gente, o Japão também pior que a gente, trocou menos passes o Japão do que a gente. O jogo que a gente foi melhor, por exemplo, foi o primeiro, a gente trocou menos passe do que o segundo, que a gente, né, teve momentos mais difíceis ali, por situações que a gente esperava, mas que o Japão fez muito bem, e é uma seleção, para mim, uma das mais difíceis de ser marcada da forma que a gente marca o Japão, porque é muito dinâmico, muito sincronizado, né, e elas, no segundo jogo, trouxeram essas dificuldades que eram esperadas, e a gente foi corrigindo. Então, o número em si de passes, ou até de finalizações que a gente vê às vezes, depende da qualidade da finalização, da onde finalizou, como foi, perigo, né? A gente tem que relativizar, para mim, sempre em relação ao o que a gente fez o adversário também sofrer com isso, né? Então, o jogo do Brasil hoje é um jogo muito franco, tentando buscar imposição, e imagine você buscar imposição com uma seleção americana, não é fácil, né? Porque elas fazem muito esse jogo também, então elas provocam, obviamente, alguns erros nossos, e a gente provoca nelas. Claro que a gente tem que corrigir são aqueles erros não forçados, né? Aqueles erros que às vezes até, né, de forma primária ou por um estado de jogo não ideal do atleta acaba cometendo, né? Uma desconcentração, isso a gente tem que corrigir. Falta de clareza no que tem que fazer, né? Isso também é um processo, porque pouco tempo com elas, né? Então, claro que algumas têm mais, outras um pouquinho menos, mas eu não vou deixar de dar oportunidade por isso, né? Então, são todos esses desafios, né, que a gente vai ter, mas eu comparo sempre com o que a gente provoca no adversário, sabe? Então, em relação a essa questão dos passes, eu não tenho me preocupado tanto, mas eu invisto muito nos treinamentos em organização ofensiva, que já linkando uma pergunta na outra, é o que eu espero que a seleção consiga evoluir, porque vai precisar disso na Copa América, vai precisar de mais recursos, né? Se precisar trocar o sistema, entender posicionamento, né? As relações ali do lado da bola, do lado oposto, o que tem que fazer, sabe? A gente ser eficiente com a bola, né? E nas recuperações rápidas também depois, porque a gente vai ter muito volume, né? Provavelmente na Copa América é isso que se espera. Mas claro, a atitude, o comportamento diferente do adversário, o tipo de arbitragem, né, da Copa América, tudo isso vai estar em campo, né? A gente vai precisar lidar com isso. Então, o importante é o desenvolvimento da seleção. Se a gente conseguir sair da Copa América com mais
né, com mais recursos com essas jogadoras, né, e depois transferir na organização ofensiva e manter, né, as fortes, como a gente tem, ofensivas, ter todos esses pontos de atenção e eficiência no que os adversários também podem né, tentar provocar erros, porque eles jogam muito direto, alguns jogam muito bem, né, com aproximação de muitas vezes duas atacantes. É óbvio que tem times com mais qualidade, como a Colômbia, né, que tem um ataque fantástico, com 4, 5 jogadoras em nível muito alto. Então a gente sabe de tudo, né, mas é passo a passo, né. Agora a gente preparar para a França, que vai ser um jogo muito interessante, e a gente ir criando, né, com todo esse grupo, não só essas jogadoras, claro que na Copa América daqui, né, vão ser essas 23, mas com todas que passarem pela seleção, essa evolução em todos esses pontos, né, da identidade, do modelo e do plano de jogo. E da Lauren? Ótimo, você ter me lembrado. Da Lauren, a Lauren, ela é medalhista olímpica, né, comigo. Ela, como você disse, tem um histórico muito bom nas seleções de base e também na principal já, né? Ela vinha sendo convocada, então teve muitas oportunidades e terá oportunidades certamente comigo também, após a Copa América, em outros momentos, né? Eu vejo como eu respondi da Jennifer, sabe? A gente aliar essas oportunidades com também o momento da seleção e o momento da jogadora, né? O momento da Lauren é muito bom no clube dela, não tem nem o que falar, a jogadora que mais joga e tem jogado muito bem no Atlético de Madrid, mas a seleção joga muito diferente do Atlético de Madrid, né? Então as jogadoras que tiveram, né, recentemente têm se adaptado muito, principalmente no aspecto, né, defensivo, a essas ideias, né, de 1 para 1, de conseguir duelar, de ser veloz para proteger fundo de campo. Não que a Lauren seja uma zagueira lenta, não é, né, mas óbvio que tem jogadoras mais velozes, né, claro que ela ajudaria muito na bola parada, por exemplo, que na Copa América pode ser decisivo. Então foi ponderado muito também a convocação dela, mas eu vejo que ela, como a Jennifer, já ter tido essa oportunidade numa Olimpíada 1 ano atrás, e agora a gente dá essa oportunidade para outras opções, que estão bem também, que estão entendendo e adaptadas à ideia, e que vivem também um bom momento, né, como as zagueiras que você citou, como as atacantes, né, como eu disse aqui, tanto algumas com mais experiência, mais essas jovens. Eu acho que isso é muito importante para a nossa seleção, sabe, para a gente, depois da Copa América, ter 2 anos e chegar muito forte para o nosso grande objetivo, que é a Copa. Quero agradecer muito, Arthur, que ficou aqui com a gente, quero agradecer a assessoria também. Arthur, muito obrigado mais uma vez, boa sorte na cobertura, e já continua seguindo, você sabe disso, né? Valeu, parabéns pelo trabalho aí, tá? Valeu, um abraço, tchau. Obrigado, a gente continua ao vivo aqui, obrigado, Duda, tá aqui também. A gente vai ver se ainda, a gente é difícil, tá? Mas a gente vai ver se ainda é possível falar com a Cris Maré, mas vou ver aqui, eu já volto. Seu charme conquista tudo, Rafael Alves, eu tenho fé. Obrigado. O homem que abre todas as portas lá todos os caminhos aí. E assim, foi interessante essa dinâmica, né, das respostas do Arthur, eu acho que combinado também com o que a gente analisou na coletiva, Thaís,